Esta é a história do nosso protagonista Yu, que deixou de ser um estudante do ensino médio que sempre era jogado para todos os lados pelos colegas para se tornar o boxeador mais forte da história. E não é de se admirar. Nosso protagonista pode derrotar qualquer um com um golpe, mas para entender como tudo aconteceu, você precisa primeiro conhecer esse infeliz homem chamado Baek Sandro, um adolescente que descobre que a vida é impossível e que felizmente é um gênio do boxe. Tanto que o melhor treinador do mundo, que conheceremos como K, aquele que treinou 5 campeões mundiais e que está observando as habilidades de Baek Sand, que pode até lutar com lutadores profissionais, como é o caso deste homem de pele escura chamado Steel. O albino demonstra grande habilidade até mesmo contra um profissional, tanto que consegue desviar e conectar golpes de alto impacto, o que Steel considera uma criança com o talento de um deus, mas que no fundo ainda lhe falta experiência. Para que depois do nocaute, Steel reconhece que só venceu porque não foi uma briga de rua. Entretanto, tal sparring impressionou K. Então, após alguma discussão, K reconhece que Bechan tem as habilidades de um campeão. E justo quando o treinador pensava ter um novo aluno, um barulho chama sua atenção, sendo na verdade uma briga de rua onde, surpresa, nosso protagonista estava envolvido e devido àquele olhar frio que UK tinha, ele parecia mais intrigado do que o normal. Isso porque em uma fração de segundo, é como se aquela criança pudesse ver a direção do golpe com aqueles olhos negros que possuem um imenso vazio. É por isso que, sem pensar 2 vezes, K sai rapidamente para salvar o protagonista. Depois de pararem os atacantes, o treinador pergunta diretamente a Yu por que fregados não desviou dos ataques. Yu pode ver que esse velho é o primeiro a saber de suas habilidades. No entanto, ele apenas responde que seria um incômodo fazer isso. Como não há mais nada a dizer, o protagonista prefere ir embora do local. K sempre confiou em sua intuição. Então, se seu palpite estiver certo, ele terá que testar a habilidade da criança por si mesmo que isso signifique machucá-la se ela estiver errada. Mas ovos, o protagonista, desviou facilmente do golpe. A intuição do treinador estava certa. Aquele garoto é um monstro. Então ele pergunta se ele quer aprender a lutar boxe. Entretanto, antes de aceitar, Yu quer saber se bater nas pessoas é divertido. K pode perceber que o protagonista não se importa com dinheiro ou fama. Ele é alguém totalmente diferente dos outros boxeadores. Há apenas 2 opções para seu curso de ação. Ou ele sempre teve tudo o que queria, ou ele vem da pior origem possível. É por isso que o treinador responde que é obviamente divertido bater nas pessoas. Os humanos são criaturas fáceis de entender. A força bruta é a maneira mais fácil de provar domínio, e essa ação simplesmente deixa as multidões loucas. Então você só precisa descobrir qual é o seu valor e até onde você pode ir. Esse é o verdadeiro significado de estar vivo. É por isso que K dará a Brota sua primeira aula de boxe. O fácil, mas poderoso J. Cross K menciona que ele só ficará naquele ginásio por 1 mês, então será tempo suficiente para o protagonista tomar uma decisão, e enquanto isso acontece, a tirania de Ban RW continuará. Dentro de uma sala de aula, conheceremos outra vítima de Buna, esse jovem inseguro chamado Jay, que como esperado em diferentes momentos do dia foi humilhado e maltratado por Baek-san e companhia. Na aula de educação física, Jay tenta fazer amizade com nosso protagonista, falando sobre o quanto ele não gosta de futebol e o que ele quer ser quando crescer. Depois de muito tempo, Jay finalmente sentiu que havia feito um amigo, o que Baizan não podia permitir. Enquanto sua vítima permanecer indefesa, ninguém poderá se libertar de seu jugo. No entanto, houve alguém que mudou a paisagem. Ban não consegue acreditar que alguém interferiu em seus planos. Então, se ele quiser manter o status quo intacto, ele tem que mostrar quem manda em seu território. Qualquer um que fique em seu caminho só enfrentará um mundo de dor e sofrimento. Então, no final das aulas, Yu volta calmamente para casa, enquanto Jay, por mais que tente ser corajoso, aquele valentão só lhe causa terror absoluto. Jay sempre se considerou fraco, alguém que aprendeu cedo que o mais forte é aquele que governa. O que um mero fracote como ele poderia ter a ver com isso? Uma história que não era para todos. Enquanto Yu voltava para casa, Baan estava esperando por ele. Ele sentiu que sua mensagem não estava clara o suficiente, então foi pessoalmente encontrá-lo para mostrar o que é um punho de verdade. Você não parece ter o menor interesse na ameaça, então ele é imediatamente subjugado. Entretanto, os olhos do protagonista permanecem inexpressivos. Vendo que não conseguirá intimidá-lo, ordena que o protagonista consiga algum dinheiro até amanhã ou terá que lidar com ele. E quando o valentão recua,
ele é interceptado por uma gangue rival, cujo líder é nocauteado com um único golpe. Bike era um monstro solto, e não se importava com quem machucasse no processo. Você, por outro lado, era frio e calmo por fora, mas por dentro era alguém completamente diferente. No dia seguinte, Jay estava se preparando para a escola como de costume, mas depois de conversar com seu pai, onde eles discutiram que ele deveria enfrentar seus medos, hoje ele seria alguém diferente. Durante a aula, os valentões não incomodaram Jake como de costume, o que parecia bastante incomum para ele. Então ele precisava saber o que eles estavam fazendo. O protagonista vem agindo como seu saco de pancadas, o dia todo por não pagar suas dívidas. Essa é a punição que ele merece por não ter obedecido. Quando do nada Jade ordena que eles parem. O menino não sabe no que se meteu. Se ele levantava, a voz era apenas um reflexo devido à sensação de impotência. Mas agora é tarde demais para mudar de ideia. Ele decidiu que hoje seria alguém diferente. Então é hora de manter sua palavra. Bike demonstra alegria ao ver sua boneca finalmente resistindo. E embora os valentões não soubessem, Jay treinou boxe a vida toda, assim como seu pai costumava treiná-lo quando ele era boxeador. Depois de ser atingido por um straight e um backhand, Jay se sentiu mais confortável com sua postura. E ao ver isso, as pernas de um dos valentões começaram a tremer de medo. Mikan, percebendo que sua boneca havia tirado as garras, decidiu ver com os próprios olhos do que era feita essa tentativa barata de herói. Jay decide partir para a ofensiva, mas não importa quantos socos seu oponente dê, nenhum deles consegue acertar o alvo. Mas a falta de experiência e treinamento acaba sendo neutralizada por um contra-ataque. Esta luta é um jogo para Bike-san. Ele sabe que Jay queria bater nele há muito tempo. A realidade é que eles estão em níveis totalmente diferentes. Jay sente que não pode vencer, mas por mais que queira desistir, a lembrança de seu pai, que nunca desistiu no ringue, lhe dá forças para continuar. Baik está feliz que pelo menos sua vítima esteja mostrando alguma coragem. Seu visual mudou. Ele deixou de ser inútil. Então é sério, dessa vez os golpes se conectam um após o outro em Jay, e enquanto Bashan entra em alegria com a tortura, Jay permanece focado no fato de que ele deve manter sua guarda. Bison estava sem fôlego de tanto acertar tantos socos, e essa era a oportunidade que Jay estava esperando para contra-atacar. O único problema com sua estratégia era que ele havia caído em uma armadilha. Jake sempre admirou seu pai. Ele pode nunca ter sido um boxeador com um grande histórico, mas em cada luta ele sempre colocava o coração nela. Seu pai sempre foi um trabalhador esforçado e continua sendo seu modelo até hoje. Eu queria que ele fosse ao menos metade do homem que seu velho é. Jay, não importa o quão tonto seu corpo esteja, vai se levantar repetidamente mesmo que o resultado seja o mesmo. Não importa quantas vezes ele tenha sido derrubado, o guerreiro aprendeu uma lição valiosa com seu pai. Um verdadeiro boxeador se levanta quantas vezes forem necessárias para vencer. Bikan está farto de tanto otimismo, então seus jogos acabaram. Ele vai bater nele quantas vezes forem necessárias para lembrá-lo do perdedor que ele realmente é. Entretanto, J diz a Ban que nunca pensou em vencer. Sua real intenção era deixar de ser um covarde que tinha medo de um membro patético de gangue que acha que é o rei do mundo. Você nunca mais terá medo dele em sua vida. Pak-san ficou furioso e não permitirá que ninguém zombe de sua autoridade. Mas, o que o valentão não contava era que o protagonista estava cansado de assistir ao show. Paralelamente a isso, conhecemos K, a quem perguntam o que ele pensa sobre o protagonista. K explica que sempre confiou em seu palpite. Quando ela vê um garoto, ela sabe se ele tem o que é preciso para dominar o mundo. E esse sentimento veio a ele quando ele percebeu Baan. Mas o que ele viu em você foi diferente. Pela primeira vez na vida, ele conseguiu sentir o que era o verdadeiro terror. Até hoje, arrepios ainda percorrem seu corpo. Aquele garoto, com seu olhar frio, parecia entediado enquanto esperava pelos golpes, o que é curioso para um ser humano. Qualquer um sentiria algum medo de receber um golpe. K teve que testar sua teoria. Aquela criança conseguiu escapar facilmente de um golpe que poderia tê-la matado. Concluindo, aquele menino é alguém único. Bikan, pela primeira vez na vida, ficou nervoso e, quando tentou terminar a luta, foi contra-atacado num piscar de olhos.
De acordo com a explicação de K para Yu, o tempo flui em uma velocidade completamente diferente para ele. É como se eu estivesse vendo tudo em câmera lenta. O protagonista não é um gênio. Ele nem sequer poderia ser considerado um humano. Na verdade, ele é um monstro. Baan não entende o que está acontecendo, ele sempre teve um dom natural para o combate. Tanto que quem tentasse provocá-lo sempre acabava jogando os outros em seus pés. Isso lhe deu uma sensação de plenitude difícil de explicar. Com o passar do tempo, a reputação de Bag-san como um valentão começou a crescer, a ponto de ele sentir que estava acima de todos os outros. Mas tudo mudou quando ela conheceu esse garoto. Como é possível que até o melhor treinador do mundo o tenha reconhecido como um gênio e ele esteja perdendo para um mero dom? Ninguém. Ryu demonstrará 100% de sua força pela primeira vez, mesmo que isso signifique matar aquele pobre inseto. Este é um talento dado pelos deuses. Entretanto, Gu foi abençoado com um poder que ultrapassa qualquer deus. Aquele que está acima de tudo. Ryu teve que aceitar que ele era um rei sem coroa de um pico, mas o que ele nunca pensou foi que havia um mundo maior atrás dele. O valentão acordou algumas horas depois no hospital e um sentimento que ele nunca havia sentido na vida começou a emergir. Esse sentimento era o gosto amargo da derrota. Aos 17 anos, Bikrov começou a chorar como um menino de 5 anos que ele já foi. Paralelamente a isso, Kai está farto do bando de novatos que só fazem ele perder tempo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente algo com todas as suas forças que não pode ter. E como se fosse o destino, nossa protagonista entrou na academia. As orações de K foram atendidas. O treinador pergunta a Yu se ele decidiu aceitar a oferta, ao que Yu responde que sim, mas tem uma pequena condição. Se você puder pagar uma conta de hospital, ele concordará em segui-lo. K pergunta se Ryu já foi um rival digno, mas ao ouvir que não, ele não consegue evitar de rir e pede para Yu levá-lo ao hospital. Dentro da clínica, o treinador se surpreende com o estado de Banan. Ele sabia que Ryu era um gênio, mas nunca lhe passou pela cabeça que ele acabaria assim. No entanto, você também foi ver seu amigo Jay, mas quando o viu, já era hora de ir para casa. K, vendo a vida deplorável do seu novo aluno, menciona que assim que terminar a papelada, ele retornará para buscá-lo. Este será o começo de uma nova vida, onde alguns foram destinados à grandeza, outros foram simplesmente deixados de lado. Neste mundo irracional e injusto, somente a vontade dos corajosos permanecerá. Eles são os únicos que devem manter a cabeça erguida. O dia da verdade chegou. Nossos protagonistas estão prontos para sua nova aventura. Porém, como Yu é muito desleixado, ele decide dar a ele um toquezinho de erva de gato, e assim dar a ele um visual completamente diferente para que, quando o voo terminar, Yuiki seja recebido pela equipe do treinador. Conheceremos o homem como Patrick, enquanto a garota é conhecida como Carmen. A jovem fica intrigada se essa é a nova perspectiva do seu chefe. Então, quando ele pede suas malas ao protagonista, eles decidem levá-lo para o que será sua nova casa dali em diante, um lugar completamente diferente da Poyuga onde ele morava. Mas não há tempo a perder. K decide levar Yu para sua academia, o Leon Boxing Club, lar de vários campeões mundiais que foram treinados por K. Cada um era único, mas o campeão peso pesado, Aaron Tai, era o melhor de todos. Entretanto, devido a alguns problemas, ele decidiu mudar de academia. K explica ao seu pupilo que ele ainda tem muito que aprender para ser como o campeão, mas entre todas as suas lições, ele deve entender que existem outros monstros como ele, por aí. E como primeira lição seria uma boa ideia aprender sobre boxe com Aaron Tig. O campeão é uma fera completa que, usando apenas força bruta, consegue nocautear o lutador número 1 da sua divisão com alguns socos. A luta não passou. Do primeiro round, o campeão conseguiu se manter invicto. K tenta ensinar ao Portal o quão gloriosa é a fama. Um dia todos irão aplaudir seu nome, e ele será aquele que fará dele o futuro rei do esporte. O momento que este velho estava esperando finalmente chegou. Seu maior desejo neste planeta. Em breve isso se tornará realidade. O dia pode ter chegado ao fim, mas Yu não consegue dormir. Os traumas da infância continuam a atormentá-lo, embora, felizmente, seu melhor amigo torne a dor mais suportável. No dia seguinte, na academia, K é confrontado por um de seus alunos.
esse garoto ruivo que conheceremos como Josh, que completamente afastado dos ensinamentos do treinador K, lhe dará a oportunidade de, se conseguir vencer Yu, torná-lo campeão mundial. A notícia se espalhou rapidamente pelo ginásio. Ninguém acredita que Josh tenha alguma chance. Todos os alunos de K foram considerados gênios, então eles não têm chance de vencer. Josh foi simplesmente descartado como apenas mais um cara, alguém que poderia ser facilmente substituído, então esta é sua última chance de provar seu valor. E embora seu oponente pareça um fraco, um dos melhores boxeadores da academia, deixa claro que seu treinador sempre escolhe alguém que supere as expectativas. K decide que é um bom momento para dar ao protagonista sua primeira lição. De agora até o dia em que você se aposentar, você não deve se deixar abater. Isso é tudo o que você precisa saber para a primeira rodada, para que no momento em que o gongo tocar, Josh decida dar tudo de si. Os reflexos dele são tão incríveis que, se dependesse do K, você já o estaria vendo com os profissionais agora mesmo. Contudo, ainda é muito cedo para isso. Então, depois de alguns segundos, Josh se vê fatigado por todos os socos que tentou desferir, enquanto Yu não tem nem uma gota de suor. O menino agora entende por que seu treinador era tão arrogante. Desde o começo, ele colocou uma barreira à sua frente que nunca seria capaz de derrubar. No passado, Josh se orgulhava de suas habilidades. Ele era quem trabalhava mais duro na academia. Afinal, aquele que se esforça mais que os demais está destinado à glória como os grandes. Mas por que a vida teve que ser tão injusta com ele? K reconhece que Josh tem alguns pontos fortes, mas não consegue superar Yu em nenhum deles. Não há nada que você possa fazer contra um talento tão avassalador. Mas isso não significa que você deva se sentir completamente inútil. Nai. Verdade, a luta está prestes a terminar. K decide ensinar ao protagonista sua segunda lição. Qualquer um que bata na parede desmaiará. Em outras palavras, o boxe é sobre esquivar bem e bater bem. Duas dicas tão fáceis de entender, mas inúmeros boxeadores passam a vida inteira tentando aperfeiçoá-las. No entanto, os gênios são capazes de se mover de maneiras diferentes. Em vez de receber instruções, eles deveriam receber metas, simples, pois elas são o ápice do boxe. Josh reconhece que seu oponente é impressionante, mas é aí que sua experiência lhe dá vantagem. Se você prolongar a luta, você acabará vencendo. Você só precisa aguentar até lá. Entretanto, toda a sua estratégia terminou num piscar de olhos. Quando Josh recuperou a consciência, a luta havia acabado, assim como todas as suas esperanças de continuar lutando. Ele tenta acalmar a atenção e oferece uma revanche a Josh. No entanto, o ego da ruiva está no chão. Ele não precisa mais ser humilhado. E pouco antes do protagonista ir embora, Josh precisa lhe fazer uma pergunta. Há rumores de que de onde ele veio havia outro lutador que foi contratado pela Inter K. Então ele quer saber se aquele cara também era mais forte que ele. O prota, ao ouvir a pergunta do oponente, não consegue deixar de pensar em seu amigo Jay em vez de Baan. Então, ele responde que provavelmente era. E enquanto o protagonista está deixando o local, Josh decidiu se aposentar do mundo do boxe. Anos se passaram, e agora na Big Apple conheceremos Peter Kent, o melhor repórter de boxe do mundo, que vem acompanhando de perto o trabalho de K e, portanto, está muito interessado em conhecer seu próximo campeão, aquele com quem ele treinou nos últimos 2 anos. Tanto esforço e dedicação em sua nova vida deram a Yu um corpo muito tonificado. Então chegou a hora de sua primeira luta profissional, onde esse cara chamado John Taker será seu oponente, um homem com o apelido de The Rookie Killer, porque, apesar de não ter o melhor histórico como profissional, tem sido motivo de inúmeras perdas de promessas futuras. Seu estilo de combate corpo a corpo e seus truques sujos o tornam assustador. Peter reconhece que os movimentos de John são bons, embora o que ele esteja realmente praticando seja seu mata-leão, um ataque muito sujo que lhe permite desferir golpes que parecem ter sido por engano, e isso porque ele finge um clinch. O treinador de John informa seu campeão que ele tem visitas. É por isso que, após o treinamento, John ressalta que os repórteres nunca vieram entrevistá-lo,
então sua próxima vítima certamente deve ser muito famosa. Entretanto, não importa quem seja seu oponente, o resultado será o mesmo. John, só de imaginar isso já fica louco. Peter observa que, na verdade, gosta de seu papel como vilão na história, o que o faz lembrar até mesmo do sadismo do campeão dos médios Fabrício Santorino, o que é um completo elogio a John. Os Santorinos são grandes figuras do esporte. Peter não consegue deixar de se sentir feliz. O Conselho Mundial de Boxe parece ter planejado tudo perfeitamente. Eles escolheram o melhor showman para a estreia da futura grande promessa. Porém, por mais ruim que John pareça ser, a verdade é que ele é alguém completamente diferente. O dia da luta chegou, e enquanto Yu se dirige ao ringue, vemos um lado mais calmo e nervoso de John, que não gosta do que está fazendo. O trabalho dele sempre foi derrotar novatos, então é melhor ele entrar no ritmo agora. Então agora conheceremos os comentaristas. À esquerda está Martinoli, um grande conhecedor de esportes, enquanto à direita está Bob Norris, um ex-campeão mundial. A luta está prestes a começar. Os lutadores começam a entrar no ringue, e naquele exato momento, Yu não consegue deixar de apreciar o quão brilhante o cenário mundial está. A estreia de um novato que treina há apenas 2 anos interessa a muitas pessoas do setor. John Taker pagará outro prospecto? Ou Yu será capaz de corresponder à reputação de K? A luta entre o matador de novatos e o futuro promissor boxeador está prestes a começar. E quando o árbitro começou a luta, John estava planejando fazer seu primeiro truque depois de bater nas luvas. No entanto, seu sorriso desapareceu em um instante. O olhar assustador daquele garoto instilou um medo avassalador por todo o corpo dela. John sentiu como se sua vida estivesse em perigo. E se ele achava que tomar a iniciativa seria a melhor alternativa, um simples movimento de Yu o fez entender não só a ele, mas a todas as grandes figuras do esporte que um monstro havia chegado para tomar o trono do rei. John não entende o que aconteceu. O ringue está coberto de sangue, tanto que o árbitro teve que intervir na luta. O médico, após examinar os ferimentos de John em seus 21 anos de experiência profissional, nunca tinha visto nada parecido. Os ferimentos que geralmente são sofridos são pequenos, mas o que você está vendo são ferimentos extremamente claros. Só de pensar que um jovem pode causar tanto dano em tão pouco tempo é assustador. Jonica do árbitro. Sua mente está revivendo seus traumas passados. No entanto, assim que recobrou a consciência, KN disse ao árbitro que poderia continuar lutando e que, por mais absurda que a decisão parecesse, a luta seria retomada. Talvez o primeiro golpe o tenha pegado de surpresa, mas assim que John tenta se levantar, Yu novamente desfere um segundo golpe. A luta é na verdade um massacre unilateral. O protagonista planeja terminar a luta com seu próximo ataque. Entretanto, um milagre aconteceu. John conseguiu desviar do golpe de Yu por milímetros, mas apesar de sua resistência, a luta continuou como esperado. O sangue manchava cada vez mais o ringue e ele estava apenas brincando com seu oponente. Tal demonstração de sadismo e violência começa a deixar a multidão eufórica. Ninguém consegue acreditar que K trouxe um demônio de verdade. Yon tenta pisar no pé de Yu para diminuir a distância. O dilema é que o protagonista pode ver tudo. No entanto, de acordo com o treinador de John, eles ainda têm uma última chance. Se ele usar seu movimento especial, ele encurtará a distância e poderá acertar um soco que deixaria qualquer um inconsciente. O problema é que a multidão adora ver um vilão cair. Todos estão xingando John, enquanto seu treinador se pergunta se seu aluno concorda com esse cenário. John Taker era um boxeador honesto, que sempre teve uma boa amizade com seu treinador. Não importava o quanto o velho zombasse dele por suas habilidades fracas, ele sempre o apoiou. Mesmo quando sua carreira estava prestes a terminar, John ia lutar contra Isaac Dresner, um jovem atleta que faria sua estreia profissional contra ele. Aquele jovem era tão talentoso que até mesmo John sabia que não teria chance contra ele, mas mesmo que não tivesse as probabilidades contra ele ainda daria um show se aquela fosse sua luta final. E como esperado, Isaac colocou John na corda bamba. John não acha que desistirá tão facilmente já que era jovem. Sua vida era roubar ou ser roubado, trair ou ser traído, lutar pela sua vida ou morrer no caminho. John sempre teve que lutar ao longo de sua vida.
Se não fosse por seus mentores, seu destino teria sido diferente. Talvez tenha sido um golpe de sorte ou destino. Entretanto, o braço de John envolveu o pescoço de Isaac, e foi naquele momento que seu movimento especial foi criado. O jovem esperançoso foi levado à lona. E, embora Isaac tenha conseguido se levantar, a luta tomou um rumo de 180 graus, resultando em uma vitória por decisão dividida. O Conselho Mundial de Boxe, vendo que tinha alguém que seria um boxeador controverso à sua frente, transformou John Taker em um vilão contra sua vontade. A partir de então, o conselho permitiu que John usasse seus socos sujos, e não importava. O resultado, ele sempre ganhava uma grande quantia em dinheiro, não deixando outra escolha ao boxeador a não ser se tornar o vilão da história. John Taker havia se tornado o boxeador mais odiado do mundo, mas mesmo assim, tanta violência contra ele o fazia se sentir mal consigo mesmo, então ele decidiu adotar outra personalidade para esconder seus sentimentos em uma espécie de armadura. Seu treinador confia nas habilidades do aluno, por isso ele ordena que ele não desista. John tem um segundo fôlego. Não importa quão medíocre seja seu talento, ele nunca desistirá enquanto seu velho o apoiar. E assim que seu movimento especial foi executado, todos os presentes congelaram. Yu conseguiu desferir um contra-ataque que acabou fraturando o punho de John Taker. A luta havia chegado ao fim. O protagonista acerta um golpe direto no rosto de Taker, fazendo com que ele toque a tela e a contagem regressiva comece a soar. O treinador de John pede para ele não desistir. Nunca deveria ter agido como uma mercadoria descartável. Ele vale tanto ou mais do que qualquer boxeador da indústria. Johnson, a segundos da inconsciência, diz ao seu treinador para não se preocupar. Ele lhe ensinou muito bem tudo o que sabe. Não há necessidade de ficar alarmado. Desde o dia em que seus caminhos se cruzaram e ele lhe deu uma segunda chance de consertar sua vida, foi graças a ele que ela conseguiu seguir em frente. Entretanto, não importa o quanto ele queira continuar lutando, seu corpo não lhe permitirá mais continuar lutando. A luta chegou ao fim, onde o demônio encarnado foi o vencedor. A multidão vai à loucura pela melhor estreia que já viram. Peter Kent tem analisado combates ao longo de sua carreira como jornalista esportivo. Nunca vi um boxeador desferir um contra-ataque tão preciso. Ele provavelmente mirou no ponto mais fraco dos nós dos dedos de Taker. Sua velocidade e técnica superam as capacidades humanas. Peter admite que K encontrou o mais forte de todos, um novato que em breve enfrentará o mais forte do mundo. Quando um gigante chega a este mundo, ele está destinado a mudar a vida de pessoas próximas a ele, como Josh, que, ao aceitar que nunca foi destinado à grandeza, decide se tornar um excelente barista. Por outro lado, temos Jay, que está treinando duro para sua estreia. Ao lado de Beacon, o albino decidiu continuar sua vida como criminoso. Mas quem mais se sentiu afetado pela estreia do protagonista foi esse sujeito de aparência pálida, que conheceremos como Jean-Pierre Manuel, o campeão mundial dos leves que, após ver a luta de Yu, ficou encantado com a técnica do protagonista, embora, para ser sincero, ele não seja o único, pois a inveja chegou ao coração de certas pessoas, como é o caso de Kassim Al-Jarrat, que acha que também pode fazer o mesmo que o protagonista, mas muito melhor. Acontece que a divisão dos leves está prestes a mudar com a recente entrada de Kim, o homem conhecido como neto do chefe do maior conglomerado empresarial da Coreia. Sua mera aparição no esporte já era assunto de conversa, mas ninguém imaginava que sua estreia seria surpreendente. Kassim será o próximo rival de Yu e, embora quem vencer tenha o direito de enfrentar Jean-Pierre pelo título, na verdade, há algumas semanas Kassim chegou à sua academia com o objetivo de se tornar campeão. E apesar de seu treinador achar que era uma brincadeira, em muito pouco tempo o ruivo derrotou todos os lutadores da academia. Isso porque seu estilo de luta pouco ortodoxo, que mais parecia saído de um videogame, Kassim tinha um físico tão abençoado que conseguiu mudar o que é conhecido como boxe atual, de modo que em apenas 2 semanas, Kassim transformado em uma fera completa. No dia seguinte, na academia de K, Kassim foi procurar confusão, pois queria conhecer seu rival pessoalmente. K aproveita a oportunidade e começa a apalpar a ruiva. Sua hipótese estava correta. Kassim pode ter um físico fenomenal,
mas ele ainda é um gatinho comparado a Aaron Tite. Portanto, ele não é alguém a ser temido, mas será um prazer vê-lo destruído. É por isso que ele conta a Cassim que Yu saiu para correr, e enquanto nosso protagonista estava treinando, foi emboscado pela ruiva, que tentou nocauteá-lo por trás. O protagonista decide se defender, mas para sua surpresa seu ataque é interrompido. Cassim tenta intimidar nosso herói, dizendo-lhe que nenhuma pessoa sinistra será capaz de encostar um dedo nele, e para provar isso, ele pode comparecer à luta hoje para confirmar isso. Então continuamos lutando. Tem seu oponente nas cordas, que tenta manter a guarda alta, mas infelizmente é inútil contra a força da fera. E assim, com um movimento final, o desafiante é enviado direto para a lona. Cassim vence, mas antes que tudo acabe, seu rival diz que ele deve levar o boxe a sério ou acabará na mesma situação que ele. No entanto, Cassim se tornou a sensação do momento, tanto que dividiu o mundo do boxe em dois campos. Alguns o elogiaram por criar um estilo de luta único, enquanto outros o consideraram um fanfarrão sortudo. Embora, se formos realmente honestos, a grande maioria não pôde deixar de pensar que Cassim nasceu para ascender ao trono e se proclamar o novo rei. Tanto que Ka não conseguiu evitar ficar feliz, então ele ordenou que Yu levasse a luta a sério. Seu próximo oponente é mais forte do que qualquer um que ele já enfrentou, então é melhor dar a ele a luta de sua vida. Finalmente, chega o dia da luta e Jean-Pierre se vê na frente da multidão, ansioso para ver quem será seu próximo oponente, mas seu olhar está focado especificamente em uma pessoa. A briga pelo primeiro lugar no ranking da divisão vai começar. Cassim começa a se aproximar de Yu de forma zombeteira, tanto que ele até baixa a guarda para tentar zombar dele. Obviamente era uma armadilha, mas o que Cassim não contava era que a velocidade do protagonista é de outro nível. Anteriormente, Yu precisava pegar leve com seus oponentes para dar um show para o público, mas dessa vez ele não precisa se conter. Cassim mal conseguiu escapar do impacto. Segundo Ka, existem apenas dois tipos de pessoas que conseguem escapar de um golpe fatal: aqueles que fluem em uma velocidade completamente diferente ou aqueles que possuem instintos selvagens. Mas mesmo que este tentasse reagir milagrosamente, seu corpo instintivamente forçaria todos os músculos para minimizar o dano recebido. O corpo definido do garanhão Cassim é nada menos que um saco de pancadas perfeito para treinamento. Toda a arrogância do fanfarrão começou a desaparecer porque, à medida que ele continuava a sofrer danos, ele podia ouvir a multidão zombando dele. Diante de uma estratégia desesperada para sobreviver, Cassim fugiu do ringue. Seu treinador tenta trazê-lo de volta à consciência. Você deve demonstrar alguma coragem em homenagem a todos aqueles que se esforçam. No entanto, Cassim fez isso por diversão. Ele nunca pensou que todos os olhares críticos estariam sobre ele. Parece que a profecia de sua vítima anterior se tornou realidade, e não importa o quão ridículo isso possa parecer, Cassim foge da arena em lágrimas, resultando em Yu sendo o vencedor. Desde aquele incidente, ninguém mais viu Cassim entrar no ringue. 2 dias se passaram e ele enfrentou o maior rival dos rivais de toda a sua existência. O boxeador Nekoman será o único ao longo da história capaz de desferir um soco no protagonista. O cansaço estava lentamente tomando conta de Yu. Tanto que Ka o manda descansar um pouco. Todo boxeador merece descansar de vez em quando. O único problema é que ele não sabe relaxar. Tudo na TV é chato. Até mesmo ir fazer algo diferente, como hóquei de mesa e enfrentar o melhor jogador dos Estados Unidos, também é algo muito chato para ele fazer. Então, mais tarde no parque, Yu não consegue tirar os olhos de uma família. O calor que elas refletem é algo que ele gostaria de vivenciar. Embora nem tudo seja tão ruim, já que um jovem fã é o primeiro a pedir um autógrafo ao protagonista. E embora Yu tecnicamente não tenha nenhuma assinatura, ele decide ser criativo e dar seu primeiro autógrafo. O garoto pergunta ao desafiante como é ser forte, ao que Yu responde que não há nada de especial. Não importa o quão forte alguém seja, todos morrerão, não importa o que aconteça. Só que quando a noite chega, o protagonista não consegue deixar de pensar enquanto caminha de volta para casa que tudo se parece muito com quando ele era jovem. Embora neste ponto de sua vida, a única coisa que importa para Yu é que seu
Gato tenha uma vida longa, já que ele tem sido seu único companheiro desde criança, aquele que nunca o abandonou em momento algum. Em algum lugar de um ginásio, o primeiro verdadeiro rival de Yu está pronto para levar a sério sua próxima luta. Jean-Pierre é uma pessoa que tem uma vida privilegiada e, embora sua doce esposa esteja brava com ele porque ele está absorto, em seus pensamentos, o campeão, mesmo que queira, não consegue deixar de pensar apenas em quem será seu oponente. Já do lado da protagonista, quando Carmen tira uma folga do trabalho, ela não consegue deixar de pensar no que Yu está fazendo. Desde que o conheceu, ele não fez nada além de treinar. Parece até que não há nada no mundo que possa fazê-lo feliz. Bem, tecnicamente seria apenas o gato dele e, embora ele tenha muitas semelhanças com a personalidade do campeão no que diz respeito a Carmen, mesmo que Yu se torne o novo campeão da categoria, isso não garante que ele possa fazê-lo feliz. Paralelamente a isso, do lado do campeão, seu treinador não consegue parar de pensar em seu lutador. Ele tem meditado mais do que o normal ultimamente, mas no que diz respeito à condição física, é só isso. Jean-Pierre tem potencial para nocautear 3 oponentes sem nenhum problema. De volta ao ginásio do Leão, C sugere ao seu aluno que eles devem estudar o campeão. Atualmente há 5 boxeadores comparáveis a ele no mundo. O peso leve Yuto Takeda, o peso médio Fabrício Santorino, o peso cruzador Victor Grigoriev e o melhor de todos, o peso pesado Aaron Tait. Mas entre todos eles, Jean-Pierre é o único que mantém um recorde invicto há 10 anos. Seu estilo de luta é manter distância. Com uma envergadura poderosa, ele pode limitar o campo de visão de seus oponentes do início ao fim da luta. O desafiante enfrenta um especialista técnico, cujo jab é comparável ao de um esgrimista. Não importa quanta punição alguém receba para diminuir a distância, Jean-Pierre tem a experiência para escapar de qualquer situação. E como se não bastasse, sua técnica é de outro nível, e ela consegue lutar boxe tanto com a mão esquerda, quanto com a mão direita. Suas performances são perfeitas em todos os aspectos do boxe, mas não importa quão perfeitas as lutas pareçam, Jean-Pierre aspira a uma perfeição que ele não conseguiu atingir, então se ele quiser manter seu título, ele terá que alcançá-lo antes de enfrentar Yu. Ele está ansioso para ver o que seu aluno pode fazer com um monstro como esse. Embora K não seja o único estudando seu oponente, Jean-Pierre, quanto mais Yu repete a luta contra Cassim, é como se ele pudesse ver cada fibra muscular do protagonista se tensionando no exato momento antes de desferir um golpe. Para Jean-Pierre, tal apresentação foi simplesmente algo maravilhoso de se testemunhar. O dilema de ficar tão obcecado por uma luta é que Jean-Pierre fica cada vez mais distraído, tanto que sua esposa não aguenta mais. Ele sempre pensa mais em seus rivais do que na mulher que jurou amar, o que parece irritar o campeão, porque tantos sermões idiotas são realmente muito irritantes de ouvir. O tempo passou desde aquela luta e agora nos encontramos em uma entrevista com Peter Kent. Peter quer saber mais sobre a perfeição que Jean-Pierre aspira. O treinador diz ao repórter que ele tem que viver isso sozinho. No momento, o campeão está meditando. Peter tinha ouvido algo sobre Jean-Pierre no passado. Certa vez, ele entrevistou um boxeador que treinava na mesma academia que ele. O cara disse que o campeão era estranho. Ele costumava ficar parado por muito tempo, e só quando as horas passavam eu o encontrava em uma posição um pouco diferente. Concluindo, Jean-Pierre levaria o dia todo para fazer um jab simples. Peter nunca pensou que essa história fosse verdadeira, mas se ele pensa nisso há tanto tempo, deve haver um motivo. O treinador explica a Peter que Jean-Pierre não está tentando relaxar o corpo, mas sim canalizar os estímulos poderosos que vivenciou, uma espécie de estado de sobrevivência. Mas para entender melhor a teoria, é preciso colocá-la em prática. Peter, após iniciar sua meditação, é orientado a dissipar todos os pensamentos de sua mente e se concentrar apenas em ouvir seu batimento cardíaco, o que não deveria ser um problema. Então, se um mero mortal inexperiente consegue alcançar algo assim, imagine o que um mestre de meditação sente. Jean-Pierre sente cada fibra muscular, cada célula sanguínea fluindo em sua corrente sanguínea, até mesmo as conexões neurais em seu cérebro. Jean-Pierre conecta totalmente mente e corpo em um só. Ele sempre busca atingir o ápice da técnica,
Assim, a noite caiu e o campeão finalmente terminou sua meditação. E se ele dedicou mais horas do que o normal ao seu treinamento, é porque tudo o que ele dominou durante sua carreira é inútil contra você. Ele precisa de uma experiência mais intensa para ganhar mais foco. Então decidiu tomar medidas extremas. Seus parceiros de treino terão que machucá-lo seriamente, mas mesmo sendo grandes atletas, Jean-Pierre os derrotou facilmente. Seu plano falhou, pois não há instinto assassino que possa levá-lo ao limite. Para o campeão, o boxe é a busca pela beleza. Cada parte do seu corpo deve ser perfeita, e o cinto é o teste de quem está mais próximo de atingir a perfeição. Então ele a persegue dia e noite, pois ela lhe parece uma beleza sublime. Desde aquela luta do outro dia, Jean-Pierre testemunhou a performance espetacular de Yu. Ele soube naquele momento que a perfeição que ele vinha buscando a vida toda estava ali. Pelo mesmo motivo eu teria que subir de nível. Disputar com os colegas de academia não era mais suficiente. Eu tive que experimentar o que realmente significa arriscar a vida e estar à beira da morte. E verdade seja dita, o novo treinamento começou a dar frutos. O campeão começou a aguçar ainda mais seus sentidos. Até mesmo seu treinador de longa data não conseguia acreditar que ele havia conseguido uma mudança tão radical em tão pouco tempo. Na verdade, a mudança teve um impacto negativo em sua saúde, e até mesmo no pequeno relacionamento romântico que ele ainda tem com sua esposa. No entanto, isso importa muito pouco para Jean-Pierre, porque ele está agora na melhor condição de sua vida, mas o campeão ainda precisa ficar mais forte. Por isso, Jean-Pierre foi aos bairros mais pobres de sua cidade em busca do chefe da máfia local. Todos eles carregavam armas que poderiam acabar com sua vida sem pensar duas vezes. Música. Jean-Pierre espancou todos os criminosos. O problema é que ele ainda não era mais rápido que uma arma. Naquele momento, o campeão se deparou com o cenário perfeito. Estando em uma situação de vida ou morte, seu corpo entrou em um estado de adrenalina. Janier finalmente conseguiu sentir cada músculo, nervo, célula e neurônio em seu corpo, apenas para Jean-Pierre finalmente conseguir o que estava procurando um segundo depois. Certa noite, em sua mansão, o campeão estava pintando um quadro com o sangue de suas vítimas, no qual ele refletia seus sentimentos mais profundos em relação ao monstro que estava prestes a enfrentar. No dia seguinte, na academia, Jean-Pierre precisava liberar rapidamente toda a sua adrenalina, porque depois de muitos dias de bloqueio, ele finalmente chegou ao nível do protagonista, enquanto do outro, lado da cerca, sua esposa tenta afogar suas mágoas no álcool. Sendo considerada irritante, ela não tem a quem recorrer além de Josh para lhe contar seus problemas. E do lado do nosso herói K, a intensidade do treinamento de Yu foi aumentada, já que ele deve estar em condições ótimas para qualquer mudança de planos. A severidade de K é tamanha que Carmen fica pensativa. Ele sabe que seu chefe é um homem que só pensa em vencer, mas no caso de Yu Ashir. Por isso, no final do treinamento, Carmen pede alguns minutos para conversar com você, já que ela o conheceu. Alguma coisa está passando pela cabeça dele. Ela quer saber por que ele decidiu se tornar um boxeador. Você parece intrigado com a pergunta do seu colega, mas responde que não tem certeza de como descrevê-la. Naquele momento em que viu seu amigo o defendendo, ele pôde ver uma espécie de luz e queria simplesmente confirmar que era assim. Embora infelizmente ela ainda não tenha descoberto, Carmen não consegue entender muito bem seu amigo, porque é possível que ele encontre o que procura neste esporte exigente. Chegando assim na véspera da luta, os boxeadores realizam o último confronto. Jean-Pierre não consegue esconder completamente as emoções que está sentindo agora, então, assim que a reunião termina, ele precisa pedir um favor ao seu treinador. Em hipótese alguma, você deve jogar a toalha. Ele prefere encontrar o sentido da sua vida, mesmo que isso signifique perdê-lo ao longo do caminho. Quando o dia da luta finalmente chega, o campeão consegue sentir claramente cada parte do seu corpo, desde a maneira como as cerdas da escova de dentes tocam seus dentes, até a maneira como sua pele faz contato com suas roupas. Ele nunca imaginou que Yuara estaria neste mundo onde tudo é nítido e claro ao mesmo tempo. É algo tão lindo que chega a ser assustador. Mas agora, vamos ao que importa. K diz a Yu que o cinturão logo será dele, enquanto o treinador diz a Janier para aproveitar a luta.
Talvez esta seja a única oportunidade para que ele possa alcançar seu ideal. Você fica surpreso que alguém quase consegue lhe acertar. O campeão está claramente preparado. Tanto que K admite que Jean-Pierre levou as coisas a sério desde o início, então o desafio será mais divertido do que ele imaginava. Jean-Pierre está totalmente concentrado, tanto que é como se estivesse lendo os movimentos de Yu perfeitamente. Se ele estivesse prestes a atacar, ele poderia lançar um contra-ataque. No mar, entanto, o clima não estava perfeito. Q conseguiu desviar. Mas, como diriam os comentaristas, Jean-Pierre mostrou por que ele é um jogador à parte. Até K sabia que o campeão poderia ser considerado um gênio, mas o que realmente o surpreende é que ele tenha se tornado um monstro. Para a luta, é admirável que ele tenha entrado naquele reino por méritos próprios. Até mesmo militares que arriscam suas vidas todos os dias podem vivenciar o que é conhecido como aquele momento em que a morte começa a abraçá-los, e por apenas um breve segundo, vocês podem sentir como se o tempo tivesse parado. Os humanos nascem com um potencial inato que lhes permite atingir os limites de sua capacidade cognitiva e, se refinado, pode permitir que superem os limites humanos. O boxe é um esporte em que você busca demonstrar sua força, mas infelizmente, se a força do seu oponente for fraca, você pode nunca ter a oportunidade de demonstrar todo o seu potencial. No momento, Janier está servindo como a rival perfeita para você, que pode liberar todo o seu potencial pela primeira vez na vida. K se pergunta o que seu lutador fará agora que o campeão começou a atacar. No entanto, um dia antes da estreia do profissional, ele disse para ele simplesmente imitar os movimentos dos rivais, o que deixou seu treinador intrigado e sugeriu que ele seguisse um princípio. Sua habilidade lhe permite ver coisas que os outros não veem. Por que não desvio para lá? Porque ele não lançou um contra-ataque. Então, se você quer vencer, não deve imitar ninguém. Pelo contrário, ele deve pensar e decidir por si mesmo. Ouvir seu instinto é a única coisa que você precisa entender. Jean-Pierre está confuso. Seu oponente poderia cair com um golpe nessa posição, mas sua experiência lhe diz que se ele chegar perto, poderá morrer. A melhor opção seria ficar na defensiva, mesmo que não haja motivo. A multidão fica chocada com o que acaba de testemunhar. É a primeira vez que eles veem o campeão deitado no ringue. Parece que Yu mostrou quem realmente é. Janier recuperou a consciência de milagro. Toda a multidão está preocupada com o campeão, especialmente o comentarista Bob Norris, que olha para a multidão em seu canto e se pergunta até onde esse homem irá. E assim, durante a contagem regressiva, Jean-Pierre permanece absorto em seus pensamentos. Seu rival era simplesmente superior a ele em todos os aspectos. O campeão pensou que havia atingido seu nível, mas a perfeição de Yu estava em uma dimensão completamente diferente, um lugar que Jean-Pierre deseja continuar conhecendo, e assim, conforme a contagem regressiva aumentava, o campeão conseguiu se levantar com todas as suas forças. O árbitro. Se a luta continuar, pode ser perigosa. O dilema é que os olhos de Janier não mostram sinais de fraqueza, então você pergunta se ele pode continuar. Jean-Pierre responde que ficará bem. Na verdade, é a primeira vez na vida que ele se sente tão vivo. Então, no momento em que a luta recomeça, Jean-Pierre sabe que precisa concentrar todos os nervos do corpo, ou perderá. Então, ao ler o padrão de movimento de Yu, ele sabe que só precisa desviar do primeiro ataque para devolver um contra-ataque. Entretanto, mesmo que Janier tenha virado o pescoço para reduzir o impacto do golpe de Yu, ela nunca imaginou que a força do protagonista fosse tão enorme. Seu plano falhou novamente, tanto que seu treinador sabe que ele não vai conseguir resistir. No momento, sua loucura é a única coisa que o mantém vivo. O treinador não consegue entender por que seu pupilo continua. Que tipo de beleza ele vê ao lutar com Yu Jean-Pierre? Ele inconscientemente responde que ao enfrentar seu rival, o tempo é como se não existisse. É simplesmente lindo ver cada movimento executado com perfeição. O campeão. A lona caiu novamente. E enquanto a multidão aplaude o novo campeão, Jean-Pierre começa a se lembrar de sua infância.
Vindo de uma família disfuncional, ele sempre considerou os humanos cheios de erros. Sua mãe os abandonou para continuar com sua vida, enquanto seu pai sempre foi alguém desajeitado e inútil. Um cenário onde ambos os adultos consumaram seu amor. Janier sabia que nada de bom poderia advir de tal relacionamento. De fato, esse amor trágico resultou em seu nascimento. É por isso que aquele garotinho passou a vida inteira procurando um ser que transcendesse os humanos. No dia em que sua mãe o abandonou, Janier viu seu pai afundar-se no desespero. Então, desde muito jovem, ele teve que aprender o que significa ser frio e calmo. E é essa maneira de pensar que o fez chegar até aqui. Quando o sino toca novamente, nosso protagonista está pronto para terminar o massacre. Mas, como por milagre, a rodada acabou. K fica surpreso com a força de Janier. Ele se tornou a primeira pessoa a durar uma rodada completa contra Yu. Entretanto, o professor do campeão diz para ele parar. Isto nada mais é do que uma cena de crime que ainda não terminou. Ele não permitirá que seu filho seja massacrado. Entretanto, Jean-Pierre lhe pergunta: o que é a vida? Muitos vivem sem encontrar o sentido de suas vidas, enquanto outros morrem, em busca de seu propósito. Então não importa quem tente detê-lo, o campeão não deixará ninguém ficar em seu caminho. Na verdade, quando ele era jovem, ele sabia das intenções do pai quando este tentou abandoná-lo. Até sua atuação foi tão patética que chegou a ser lamentável. Como é possível que um pai abandone seu filho desse jeito? E embora a situação pudesse colocar qualquer um em crise, Jean-Pierre permaneceu calmo o tempo todo. Ele nunca se deixou influenciar por suas emoções. Daquele dia em diante, sua missão seria encontrar a perfeição que ele nunca teve. E felizmente para ele, o ser que transcendeu suas expectativas já está diante dele. Não importa se este é seu último dia na Terra. No final, a única coisa que importa é saber que sua vida teve sentido. O treinador de Janier sabe que Yu pretende acabar com o adversário. Sua postura depende unicamente da ofensiva. Não. A chance de Jean-Pierre sair vivo dessa. Não importa se Odier chegar lá depois disso. Desde muito jovem ele lhe ensinou o que é boxe e o que significa ser um bom homem. Então ele não deveria mais ser um monstro, ele deveria apenas aproveitar a vida e as pessoas ao seu redor, porque no final sua esposa está esperando por ele. Mas, à medida que a luta avança, a cafetina sente que seu marido está indo embora. A partida chegou ao clímax, e quando o vencedor estava prestes a ser decidido, um grito de cortar o coração ecoou por todo o estádio. A esposa de Jean-Pierre não permitirá que seu marido continue com isso. Ela não pretende permitir que o marido se separe dela. O campeão ficou em choque por um segundo. As palavras que sua amada acabou de dizer eram, na verdade, o que ele honestamente queria dizer ao seu pai. Jean-Pierre sempre foi a mesma criança que nunca quis ser abandonada. A esposa implora para que ele pare. Não há necessidade de continuar lutando, porque muito em breve ele será pai. Janier recuperou a consciência. Sinceramente, o que você tem feito esse tempo todo? Vale a pena procurar por esse ser lendário ou o amor verdadeiro é suficiente para preencher esse vazio? O campeão tomou uma decisão porque naquele dia em que perdeu tudo, uma voz calorosa e paternal perguntou se ele estava bem, e depois de ver um rosto angelical pela primeira vez na vida, foi naquele momento que ele conheceu as pessoas mais importantes de sua existência. Ele não sabe quando isso aconteceu, mas no final ele também se tornou alguém desajeitado como seus pais. Então é hora de deixar o passado para trás e se curar de uma vez por todas. O campeão deixou o ringue, então a luta chegou ao fim. No entanto, Jean-Pierre precisa fazer uma última coisa antes de se aposentar. O boxeador, considerado o epítome da perfeição, decide entregar pessoalmente o cinturão ao novo campeão. Depois de uma longa sequência de 10 anos, o cinturão da divisão leve pertence a Yu. Mais tarde, após a luta, o treinador pede que seu aluno descanse, ao que Janier pergunta ao homem que serviu como sua figura paterna se ele também pode ser um bom pai. E com a afirmação de seu mentor, alguém entra na sala. Jean-Pierre recebe a visita da esposa, que com lágrimas nos olhos não consegue evitar pular de alegria no marido. Assim, com um cartel de 38 vitórias e uma derrota, Jean-Pierre se aposenta do mundo do boxe. Paralelamente a isso, em outro lugar, Yu está pensando em seu próximo desafio.
Ele reconhece que a força do protagonista ultrapassa os níveis humanos e que K não pretende se contentar com um título. É assim que conhecemos Juto Takeda, o campeão mundial dos meio-médios que está acompanhado de seu fiel treinador Misaki. A notícia do novo campeão se espalhou rapidamente, com alguns, como Ban, não recebendo bem a notícia, tendo que descontar sua raiva em quem quer que estivesse na sua frente, enquanto outros, como Jay, decidem treinar muito duro para almejar um título mundial. Na verdade, neste momento, vamos focar um pouco na história de Jay, onde seu treinador Kim Tae-fun, que curiosamente é, na verdade, um antigo rival do pai de Jay, mas que pela boa amizade que eles mantêm, resolveu abrigar o filho do rival sob sua tutela, contando com a ajuda de Steel, que talvez você já tenha esquecido. Kim diz ao seu aluno para nunca se comparar a Yu. Na verdade, seu estilo de luta é mais parecido com o de Uto Takeda. Mas se você for realmente honesto, tanto Jota quanto seu pai têm a personalidade de uma lenda. Era uma vez um boxeador que era respeitado por todos. Sua presença era como a do próprio sol, que na verdade não lhe contava nada sobre si mesmo, até que fosse importante. Este homem, que trabalha em um orfanato, é conhecido como Jota, e conheceu nosso protagonista há muitos anos. Você era uma criança em condições deploráveis, mas no momento em que cruzou o caminho de Jota, o boxeador disse a Yu que não importava o quanto o mundo desmoronasse. Um dia seus caminhos se cruzariam no topo do mundo. E como o protagonista deu o primeiro passo em direção a esse resultado, Jota sabe que é hora de cumprir sua promessa, então ele decide retornar à sua antiga academia, que ironicamente é a mesma onde John treinava. O sol do boxe precisa recuperar seu antigo nível, se quiser manter sua palavra. Entretanto, antes de continuarmos, vamos primeiro entender o que aconteceu com Jay. Alguns anos atrás, Kim estava entediada com a vida. Ele achava que Baek-chan seria o prodígio que mudaria sua história como treinador. Mas sabendo que não poderia controlar alguém com aquela personalidade, decidiu entregar seu futuro à única pessoa em quem confiava. Embora ele nunca tenha pensado que houvesse alguém com maior potencial que Baek-chan. A partir daí, Kim sentiu como se sua vida estivesse passando diante de seus olhos, até que um dia tudo mudou. Seu velho amigo foi visitá-lo na academia, pois o considera o melhor boxeador que conhece, e sabe que seu filho estará em boas mãos. Bem, como Jay sofreu uma lesão no olho quando criança, não há ninguém no mundo que possa entender isso melhor do que ele, porque no final das contas, Kim passou pela mesma situação durante sua carreira. Desde então, o treinador treinou Jay intensamente, e seu primeiro objetivo era deixá-lo forte. A tenacidade de Jay é seu maior trunfo, então o estilo de luta de um lutador é ideal para ele. No entanto, dominar esse estilo exige grande condicionamento físico. Então, do primeiro dia até o presente, Jay treina como um louco para fortalecer seus músculos. Nas palavras de Kim, seu aluno não terá o mesmo talento que Yu ou Baigan. Mas Jay é como uma árvore, não importa quantas vezes você a quebre. No final, sempre surgirá um novo ramo que crescerá e se tornará ainda mais forte no futuro. O tempo é dado igualmente a todos, com alguns alcançando feitos num piscar de olhos, outros desperdiçando seu tempo devido à falta de foco, enquanto alguns poucos fazem cada segundo valer a pena, esperando seu momento de brilhar. E foi assim que depois de muito tempo chegou a oportunidade de Jay estrear. Infelizmente para o Jerito, seu primeiro rival é Rock Kang, um boxeador veterano com muita experiência, e o pior é que seu estilo de luta também é de um lutador, basicamente Rock. Ele é como uma versão melhorada de Jay que ele terá que derrotar. Segundo King, esse tipo de combate não costuma ser realizado devido à diferença de experiência. Tanto que Steel, ao saber quem será o rival do amigo, diz ao ferido que ele não tem chance de vencer, embora Kim pense diferente. É por isso que, se quiserem ter uma chance, Jay terá que passar por um treinamento intenso como o inferno, que consistirá em 2 fases. Primeiro, Jay precisará fortalecer as pernas e o tronco. Dessa forma, você desenvolverá músculos tão fortes que lhe permitirão manter um combate de curta distância por mais tempo. Já a segunda fase do plano é que Jay terá que dominar o jogo de pés para saber se movimentar no momento certo, e assim lançar um contra-ataque, onde um gancho no fígado será seu melhor amigo. Um golpe tão forte que quem o recebe não consegue continuar lutando,
de modo que depois de algumas semanas, já obteve um aumento significativo em sua musculatura. Mas ainda há um pequeno detalhe. Na noite anterior à sua estreia, o jovem está ansioso, tanto que ele precisa sair para tomar um ar fresco e se livrar de toda aquela adrenalina com um pouco de shadowboxing. Seu pai o parabeniza porque ele melhorou. Na verdade, ele foi ver o filho porque sabe o que ele está passando. No final das contas, ele também foi um novato em algum momento. Seu pai lhe diz que vitórias e derrotas são importantes na corrida, mas no momento em que conheceu uma certa pessoa, ele soube que havia mais naquele esporte do que apenas um resultado. Aquele que descobre seu próprio propósito pode declarar que sua vida como boxeador teve significado. Jay agradece ao seu velho pela conversa sincera que tiveram. Então chegou o dia da estreia. Jota pode sentir que está morrendo de nervosismo, então Kim diz para ele não ficar envergonhado. Na verdade, Steel estava literalmente antes de sua estreia, então não importa qual seja o resultado, ele só precisa provar que todo o seu treinamento não foi em vão. A luta está a segundos de começar. Rock Kang é realmente mais intimidador pessoalmente, mas isso não importa. Jota tem um plano a seguir. Então, quando o árbitro inicia a luta, Jay rapidamente parte para o ataque, embora, infelizmente para ele, nunca tenha considerado que Canaria tomaria a iniciativa. O impacto foi tão forte que jogou a Lona J no chão imediatamente. Kim fica surpreso por terem caído na armadilha de Khan. Ninguém imaginaria que um novato petrificado por sua estreia assumiria a liderança, embora ainda haja uma coisa que eles não descobriram. Jay está muito acostumado a levar socos. De fato, esse golpe acabou acalmando os nervos do ferido, de modo que, quando o sino toca, Kango já está em cima de sua presa. Kango encurralou Jay, mas a verdade é que agora ele havia caído em sua armadilha. O veterano levou um golpe direto e foi mandado para a lona num piscar de olhos. Jota acha que venceu a luta, mas a experiência de K o faz desistir da derrota. Então, quando ele se levanta, a verdadeira luta apenas começa. Os boxeadores adotam uma postura de lutador e tentam forçar o oponente a recuar com força bruta. Kim sabe que seu boxeador ainda é muito inexperiente para vencer, embora ele tenha algo difícil de descrever. Não é apenas trabalho duro, mas sua determinação é única. Contudo, ainda há um longo caminho a percorrer. Jota sabe que seu oponente tem vantagem em termos de poder de soco, mas as inúmeras horas que passou treinando com Steel, um colega várias divisões acima dele, deram a ele as ferramentas para se mover com mais fluidez e desferir golpes precisos, quando a situação exige. Depois de uma longa rodada, Jay finalmente assumiu a liderança no placar. Tanto que Kang admite que o pirralho é um osso duro de roer. Qualquer outro que o tivesse enfrentado já teria perdido, embora, segundo ele, não haja nada com que se preocupar. Sua falta de experiência se reflete em seu cansaço atual. Assim, a próxima rodada ocorreu da mesma maneira. Jay continuou pressionando K com tudo o que tinha, mas quando o round terminou, nosso pequeno herói estava demonstrando mais cansaço do que o normal. Kim não entende por que Jay se cansou tão rápido. Seu treinamento era focado em garantir que ele pudesse suportar todos os ataques. É por isso que o pai de Jay nos explica o que está acontecendo. Os socos explosivos de um lutador geram mais fadiga do que qualquer outro estilo. Além disso, a pressão que seu filho está sentindo atualmente é a principal razão pela qual sua energia está diminuindo drasticamente. Por essa razão, Khan aproveitou sua experiência e apenas manteve a pressão sobre Jay dando socos ocasionais para intimidá-lo. Talvez parecesse que Jay estava brilhando, mas na verdade era ele quem estava sendo monitorado. Kim conseguiu descobrir o plano de K, mas é tarde demais. A única coisa que ele pode fazer agora é confiar em seu lutador. O gongo toca para o round 3 e, diferentemente dos rounds anteriores, Jay consegue sentir como Khan está 1000 vezes mais pesado. É por isso que o veterano começa a encurralar Jota contra a lona. As pernas do novato começaram a tremer. Se ele não reagir ao próximo gancho de esquerda, esse será o fim dele. E como por milagre, Jay consegue escapar do anzol por um tris. Embora para cá seja apenas o começo, já que com um upper ele consegue quebrar a sólida defesa de Jay para finalmente conectar um gancho direto no 100 ponto, a luta parece ter sido decidida.
O novato é enviado à lona novamente, e quando a contagem regressiva começa, nosso herói admite que a diferença entre eles é avassaladora. Mas ele ainda tem um último trunfo na manga. Khan não consegue acreditar no que está vendo. No final, o último golpe foi minimizado, já que Jay conseguiu diminuir o impacto após bloquear o golpe com sua luva. Mas nossa pequena ferida já chegou ao seu limite há algum tempo. Então, quando Khan pensa em acabar com tudo com seu próximo ataque, Jay começa a se lembrar das palavras de seu treinador. Para cá, nocautear alguém com um straight é uma obsessão, então ele obviamente deixará muitas aberturas para contra-atacar. Jay usou seu gancho de fígado como último recurso, mas infelizmente para o novato, a experiência de Khan é superior à sua estratégia desde o início. Ele estava esperando por esse contra-ataque. A luta parece ter acabado. Jota não conseguiu superar a experiência de um veterano, então não há mais nada que ele possa ser neste mundo onde somente os mais fortes são respeitados? Os outros que perseguem seus sonhos não valem alguma coisa? Então, não importa quão grande seja a diferença, o menino não planeja desistir. Ele é o único que pode determinar seu futuro, é ele mesmo. O árbitro sabe que deve encerrar a luta. Qualquer pessoa em sã consciência faria isso, mas vendo a determinação nos olhos do garoto, eles não conseguem. E assim que a luta recomeça, Kangl prende Junda contra as cordas com uma série de golpes. No entanto, o menino ainda tem algo a dizer. Ele não começou a lutar boxe para descobrir se era mais forte ou mais fraco que os outros. Ele fez isso porque queria descobrir qual era a verdadeira força nessa luta. Ganhar ou perder deixou de ser importante há muito tempo. O tempo se surpreende. Ao ver que o menino ainda tem tanta força, é a primeira vez em toda a luta que ele realmente o faz recuar. Mas chegou a hora de essa luta acabar. Kang lançou aquele reto pelo qual todos o conhecem. Um golpe simples, talvez, mas que ele aprimorou ao longo de sua carreira para torná-lo sua melhor arma. E assim, após desferir um soco como o anterior, Jay usa a pouca energia que lhe resta em seu corpo fraco para desviar do ataque no momento preciso, embora seu cansaço seja tão extremo que lhe seja impossível conectar outro gancho no fígado. A luta foi decidida. Jay admite que foi uma boa luta. No final, ele deu tudo de si e não se arrependeu de nada, mas foi como se fosse um transe. As lembranças daquela surra que recebeu de Bashan voltam à tona, e como em câmera lenta, Jay consegue imitar os movimentos do antigo rival para conectar aquele gancho no fígado, seguido de um sonoro gancho de direita no rosto do veterano. Então, depois de uma batalha intensa, finalmente temos um vencedor. Jota passou no teste e saiu vitorioso em sua estreia profissional. Enquanto alguns começam a realizar seus sonhos, os quartos de outros são isolados. Depois de muito tempo, Bae-san decide se render à lei para pagar por seus pecados. Todos parabenizam Jay por sua performance. Até Kim, que admite que não esperava perder, acaba reconhecendo que o novato tem um potencial tremendo. No entanto, ele precisará estar atento quando enfrentar o campeão hoje à noite. Os nervos de Jay mais uma vez o impedem de dormir, mas desta vez eles estão cheios de felicidade. Embora a razão pela qual ele conseguiu sair vitorioso foi porque aquele que ele considerava seu inimigo foi capaz de ajudá-lo. Então, para medir seu nível atual, LJ decide fazer shadowboxing com o antigo Baan. E embora o menino consiga desviar dos ataques com mais facilidade, no final ainda há um longo caminho a percorrer. Jay admite a derrota, mas depois de várias tentativas, sente que fez progresso. Então, antes de dormir, nosso irmãozinho precisa fazer um último teste. Você quer saber qual é a diferença entre ele e seu melhor amigo? E como esperado, não demorou mais do que um segundo para Jay perceber que não estava à altura. E para falar a verdade, ele não é o único, já que Yuto Takeda também pratica seu shadowboxing, mas com a grande diferença de que os socos não conectam. E embora sua velocidade seja avassaladora, mesmo quando ele usa pesos nos braços e pernas, o poder do protagonista é tão colossal que Yuto não tem escolha a não ser continuar treinando.